Nada melhor do que começar o ano, nosso primeiro vídeo do ano, falando de pastor mau caráter, que vem querer falar da nossa religião através de um viés totalmente errado. Eu vou deixar o vídeo primeiro para vocês darem uma olhada no que esse sacripanta falou, a respeito da gente e como ele tenta manipular as pessoas para tentar criar um ódio velado entre a gente. Vamos lá. Quanto eu gasto por mês sendo macumbeira? Essas contas que eu vou mostrar foi do mês de outubro, tá, gente? Começando com a mensalidade do terreiro, que eu pago R$100. Eu acho que é um valor bom pelo tanto que o terreiro me ajuda. Vela de 7 dias pra esquerda é uma coisa que eu nunca fico sem. Aqui na minha cidade custa uns R$7, então eu gasto mais ou menos uns R$30 por mês. Também acendo pra Oxum e pro Anjo da Guarda. Não ao mesmo tempo, mas tento acender pra um dos dois. E também gasto mais ou menos uns R$30. Vela palito depende muito do mês. Eu fiz as contas meio por cima e deu mais ou menos R$20. Aqui na minha cidade custa R$1 cada vela. Eu moro até aqui perto do terreiro e eu sempre vou de Uber. Mas eu sempre pego carona com alguma irmã de santo pra voltar. E esse mês deu mais ou menos R$40, R$45 de Uber. De elemento pra oferenda eu gastei mais ou menos esse mês R$100, porque eu faço bastante bolo pra herê. Sempre faço padeio e também coloco bastante fruta nas coisas, então acaba gastando um pouco mais. Em dezembro vai ter a festa de Iemanjá, que a gente vai com o terreiro. E a parcela da viagem é R$85 por mês. E juntando também a camiseta de Iemanjá, que foi R$60, que é a que a gente vai usar lá na festa. Lá na praia também vai ter o batismo. E eu vou batizar, então eu tive que comprar os elementos, que foi a quartinha, a guia, enfim, os elementos pro batismo. E deu mais ou menos R$70. E foram esses os gastos do mês de outubro. Deu mais ou menos R$540. Ela gasta mais por mês com macumba do que muitos evangélicos gastam com dízimos e ofertas. Lê a legenda. No vídeo ele também fala para a gente poder dar uma olhada na legenda que ele deixou. Então vamos ler a legenda dele. Na legenda do vídeo ele diz: quem entende o que média quer dizer sabe o que existe. Gente que gasta muito mais e gente que não gasta absolutamente nada. Ok, o que isso tem a ver com o vídeo? Eu acho engraçado as pessoas falarem tanto no quanto os evangélicos gastam com dízimos e ofertas como se isso fosse algo exclusivamente dos evangélicos. Não é. Qualquer religião vai precisar de doação para se manter. Nós temos sim lobos no nosso meio e devemos ser os primeiros a combatê-los e denunciá-los. Mas isso não faz com que as doações para as igrejas evangélicas sejam algo inerentemente ruim, ou que todo pastor seja ladrão. Se alguém fizer uma afirmação assim sobre um pai de santo, será considerado preconceituoso e racista. Mas quando é feito em relação ao pastor, é aceitável. 2 pesos e 2 medidas. O que um sacripanta desse não leva em consideração é que em nenhum momento dentro da nossa religiosidade, seja Umbanda, Candomblé, Ifá, Quimbanda, etc., não existe um terror religioso que diz que se você não pagar, se você não manter o seu dízimo efetivo, se você não fizer ofertas, você não tem salvação. Dentro da nossa religião, a questão de você não pagar não vai te trazer maldição nenhuma, não vai atrasar a sua vida. Não existe nenhum terreiro que vai realmente levar a sério alguém que vai falar que a pessoa, para poder receber a bênção, precisa ofertar. A gente não trabalha dessa forma. Não existe nenhum livro validando o terror psicológico falando que se a pessoa não pagar, ela pode ficar doente. Se a pessoa não der o dinheiro dela ou um bem material, ela não vai conseguir outros bens materiais. A gente não tem teologia da prosperidade dentro da nossa religiosidade. Falar que, mas se falar isso de um pai de santo ou uma mãe de santo é racismo. Sim, porque vocês não estão se preocupando com quem está sendo lesado ou não dentro da nossa religiosidade. Vocês estão se preocupando em atacar a nossa religiosidade, seja da forma que for, fazendo certo ou fazendo errado. Tanto é que se você se preocupasse com qualquer tipo de estelionato religioso, com abuso, como você fala, devemos sim criticar os lobos que estão no meio de nossa religiosidade, mas você não faz vídeo sobre. Você não tem um vídeo falando sobre Edir Macedo, você não tem um vídeo falando sobre Silas Malafaia, vocês ficam com o rabo entre as pernas, porque é o que vai garantir para vocês um monte de fiel, porque é esse bando de lobo que você fala que existe dentro da sua religião, que mantém a sua igreja ativa, que mantém o seu evangelho sendo propagado, porque se não fossem eles que convertessem a massa através de terror religioso, você nem levantava a sua igreja, porque por causa dessa gente, você está de pé, você se mantém em cima disso. E esse tipo de pastor que você chama de lobo, que você não faz nada contra e se torna conivente, se torna cúmplice disso, porque não tem nenhum tipo de movimento que você faça para poder estar combatendo esse tipo de coisa, esse tipo de pastor você não critica por medo de sofrer uma represália. Mas quando é da nossa religiosidade, seja Umbanda, Candomblé, Ifá, Quimbanda, ou o que for, que não faz parte do seu protestantismo, você abre a boca para falar como se preocupasse com qualquer pessoa que está falando. E mais uma vez, sacripanta,
A menina fez um vídeo falando sobre o gasto dela e não é um gasto comum entre a gente. Não existe uma coisa determinada como 10% do nosso salário para poder se dedicar dentro do terreiro. Todos os terreiros que eu conheço, quase 70% do corpo mediúnico, dos membros do terreiro, não são mensalistas, porque a nossa religião é uma religião de gente marginalizada, de gente pobre, de gente que não tem acesso a um poder aquisitivo, que é o que vocês procuram. Então, dentro da nossa religiosidade, a gente acolhe pessoas necessitadas, que não é o que vocês querem. E isso eu posso provar com os vídeos. Pastor, posso, em vez de dar o dízimo na igreja, ajudar uma pessoa necessitada? Não é o certo. O certo é, através da sua igreja, você destina o seu dízimo a partir da sua igreja também para ajudar pessoas. A Bíblia deixa claro que é no lugar onde você congrega. Se Jesus dependesse de você para sustentar a sua obra, tava feio o negócio, né? Porque faz um tempo que você não dá dízimo, não entrega o seu dízimo, não é verdade? Ladrão você é. Dízimo você entrega lá, mas a oferta você dá no culto. Eu ensino qualquer membro da minha igreja. Se for na igreja batista, presbiteriana, metodista, outra Assembleia de Deus, Universal, Igreja da Graça, vai lá no culto, dê uma oferta. Você não está dando para a igreja, você está dando para Deus. E através disso, você vê o quanto vocês são hipócritas de querer falar da nossa religiosidade. O gasto da menina é porque ela quer ter, é porque ela escolheu aquilo para ela agradar a espiritualidade dela. Isso não é obrigatório dentro da nossa religiosidade. No nosso terreiro, por exemplo, no meu, é cobrado R$100, mas não é todo mundo que pode pagar e eu não vou virar a cara, falar mal, falar que eu não gosto, expulsar do meu terreiro como vocês fazem isso endemicamente dentro da religiosidade de vocês. E vim querer apontar o dedo para a gente falar, mas se é um pastor pode, se é um pai de santo não pode. Não pode, porque a gente não tem esse problema endêmico dentro da nossa religiosidade. A gente não tem nenhum tipo de problema que envolve essa ideia do financeiro sendo cobrado como forma de punição. E aqueles que fazem isso, a gente sim pode falar que não é da nossa religiosidade, porque esse tipo de pessoa não está dentro do que a gente chama de uapelé, que é o nosso caráter inquestionável, que só quem tem o uapelé vai ter acesso ao axé. Então, se não tem acesso ao axé, não faz parte dele, não é pai de santo, não é mãe de santo. Então, não faz parte da nossa religiosidade. Já você tem respaldo bíblico para poder estar cobrando os outros. Então, a sua religião tem a teologia da prosperidade já no cerne dela. E vim com esse papinho de que, mas é racismo, é não sei o quê, já mostra muito quem você é. Né? Então, esse papinho não cola com a gente. Esse papinho só serve para você transformar a sua massa numa massa de cachorro espumante. Nem cachorro, porque cachorro é uma maravilha. Vocês não prestam. Esse tipo de gente que fica espumando pela boca para criticar a religiosidade da gente, a religiosidade de outras pessoas, não presta. Entendeu? Então, vim com esse papo, não cola pra gente.